Quando que eu sei que meu cavalo não está dormindo? São vários pequenos sinais, né, que ele dá. Ah, o primeiro, talvez, que venha, né, e que é bastante inespecífico, é a irritabilidade, né? Um animal que não está repousando de forma adequada, ele vai se tornar um animal mais irritado, né? Assim como a gente, né? O mau humor, né, ele é descrito como uma manifestação clínica de uma pessoa que dorme mal, né? Isso cientificamente também, né? Não é só uma percepção que a gente pode ter em casa, né? Mas o aumento de irritabilidade, ele é uma indicação, né? Óbvio que existem diversas causas, né, de aumento de irritabilidade, mas a falta de sono, ela vai gerar, né, um animal mais irritado ou até mais agressivo, né? Nesses casos mais graves, é difícil a gente receber um paciente com a queixa de que ele desmaia, né, que ele cai. Mas é muito comum a gente, porque o que acontece? Mesmo na condição da privação do sono, o animal ele tem essas quedas porque realmente ele dorme em pé, né? Então lembra na fase do sono REM que ele tem a atonia muscular? Ele acaba mesmo em pé entrando nessa fase REM de forma forçada. E aí, se ele tem atonia muscular e ele tá em pé, ele cai. Quando que ele vai ter as quedas? Nos momentos mais tranquilos, que é o momento que ele começa a entrar naquelas fases de sono mais superficiais. Então ele começa a relaxar e aí o corpo dele fala, ó, você vai dormir, meu amigo, e Uhum. desliga. E ele cai. Nessas fases mais tranquilas, normalmente a pessoa não tá lá pra ver, né? Porque ou é de madrugada, né, durante a noite, ou mesmo durante o dia, nas fases que não tem ninguém. Porque se você tá presente, o cavalo ele pode te ver de duas formas. Ou como uma interação positiva, que ele vai querer ali interagir com você, ou como uma ameaça, né? E se ele vê você por uma dessas duas formas, ele ele não vai descansar, ele não vai começar a relaxar. Porque ou ele vai estar com medo, ou ele vai querer interagir com você. Então, essa condição dos desmaios, não, meu cavalo não desmaia. Coloca uma câmera na baia. A gente às vezes consegue, a gente já teve caso do animal aparecer com as feridas e a responsável pelo animal pensar que o animal estava apanhando, né? Falar, ó, o tratador deve estar batendo, né, no animal, porque começou a aparecer com ferida, aqui não tem morcego, então deve estar apanhando. E a hora que ela colocou a câmera na baia para pegar o cara batendo no cavalo, ela viu que ele desmaiava, né? E aí buscou ajuda em relação a esse diagnóstico. E mesmo assim, buscou ajuda em relação ao diagnóstico, foi tratado por um tempo para doença neurológica, para É EPM, difícil, e né? demorou, talvez nesses casos, demora-se pelo menos 2 anos para se chegar ao diagnóstico, né? Uau. Ainda por conta dessa. E Marcelo, a gente vai assistindo os vídeos, a gente começa a ficar até um pouco agoniado em relação a isso, porque você imagina, falar de um animal que está há 1 ano nessa condição. Um animal nessa condição, ele cai 4, 5 vezes por noite. Imagina você tentando dormir durante a noite, você tem a queda, você se machuca, você levanta, continua cansado, irritado, não consegue dormir, cai de novo. Isso por uma noite já é torturante,